Boa tarde, pessoal. Vamos hoje entrar no terceiro tema nosso desse ano. Já trabalhamos com demografia, trabalhamos com urbanização e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas econômicos, né? Vocês têm aí as aulas já enviadas por vocês por e-mail. O ideal seria ir acompanhando essa aula que eu vou dar agora, pelo material que eu enviei para vocês por e-mail, tá ok? Então nós vamos falar dos sistemas econômicos. A economia, assim como diversos outros campos do conhecimento, é uma ciência, né? A gente tem um conjunto de ciências mais recentes que se desenvolveram principalmente a partir ali do século XVIII. Nós estudamos uma delas, que é a demografia, né? Que é aquela área da ciência que estuda o comportamento populacional. E a economia também é uma ciência que estuda a forma pela qual as sociedades produzem a sua riqueza, né? Então, a partir do século XVIII, a economia passou a ter esse status de ciência, né? E ser tratada cientificamente. Até então, ela era abordada de forma mais política. Até bem pouco tempo atrás existiu o que nós chamávamos de economia política, né? Em que se tratava a economia como uma sub-área da política, né? Hoje a gente sabe que a economia e a política são imbricadas, né? Elas dependem, são duas áreas importantes do conhecimento e da organização social da humanidade, e elas convivem, né, par e passo, uma com a outra. Nessa primeira transparência aqui eu coloquei aqui essa imagem, que aparecem aqui esses quatro camaradas, né, que vocês estão vendo aí, né? Tem esse primeiro à esquerda aqui, de peruquinha, né? É o famoso Adam Smith, né? O inglês, que é considerado o principal teórico fundador do capitalismo, né? Do liberalismo, que é a teoria, né? É a base, o liberalismo é a base teórica do funcionamento do capitalismo. Esse barbudão, segundo aí da esquerda para a direita, é um alemão que viveu ali em meados do século XIX, chamado Karl Marx, né? Que fez um profundo estudo sobre o capitalismo, né? Escreveu uma extensa obra sobre o sistema capitalista, que é considerada, né, a mais importante obra do capitalismo, que é O Capital, né? Isso aqui é apenas o primeiro dos 6 volumes do Capital, escrito por Karl Marx lá no século XIX, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre ele. Esse carequinha, né, aqui, o terceiro da esquerda para a direita, é um britânico que viveu ali na primeira metade do século XX, chamado John Maynard Keynes, né? E foi quem formulou um dos tratados mais importantes da economia mundial, né? Que é a teoria geral do emprego, dos juros e da renda, né? E foi prêmio Nobel de Economia e foi o principal mentor, talvez, né? Poderíamos dizer assim, não mentor, mas foi quem Roosevelt se inspirou para poder elaborar, junto lá com os economistas americanos, o New Deal, aquele programa de recuperação da economia americana depois da crise de 1929. E por fim, esse último aqui, bem na extremidade da direita, esse de bigode, é um americano, norte-americano, professor de economia na Faculdade de Economia da Universidade de Chicago, a Escola de Economia, né, a famosa Escola de Chicago, que é a escola de economia mais famosa da América do Norte, né, e que tem, né, para vocês terem uma ideia, a Escola de Economia de Chicago hoje, se eu não me engano,
atuando hoje lá na Escola de Chicago, do seu corpo docente, dos seus professores, 11 deles são prêmio Nobel de Economia, né? Já ganharam o prêmio Nobel de Economia. O Milton Friedman já não leciona lá mais, já é falecido, né? Ele, nos anos 60, trabalhou como assessor da Casa Branca no governo americano. É um economista liberal que elaborou um conjunto de ideias em que ele defende um liberalismo mais ortodoxo, né? E o abandono das ideias do Keynes em favor de uma maior liberdade do mercado e de uma redução do tamanho do Estado ao mínimo possível, né? A base da teoria dele é a ideia de Estado mínimo. Nós também vamos falar disso depois. O Milton Friedman ele é talvez quem tenha aberto o caminho para a constituição desse conjunto de ideias na área da economia que hoje nós chamamos de neoliberalismo. Então aqui nós temos 4 grandes pensadores que, né, a partir das suas ideias, constituíram, né, 4 grandes linhas de pensamento econômico. O Adam Smith, que, né, formulou as ideias básicas do liberalismo. O Karl Marx, que ele formulou as ideias básicas do socialismo, né, e do comunismo. O Keynes, né, que formulou as ideias básicas do keynesianismo, e o Milton Friedman, que foi o principal mentor aí do chamado neoliberalismo, né? Então são 4 grandes pensadores, são os caras que escreveram os principais tratados de economia, né? O Adam Smith, ele escreveu lá no século XVIII um livro, né, que se transformou na base do liberalismo, que é a História da Riqueza das Nações, em que ele ali discorre, descreve e vai explicando, né, em boa medida, como que as nações europeias foram se enriquecendo a partir do final do feudalismo e daquela transição do feudalismo para o capitalismo, as grandes navegações, o sistema colonial, e como é que essas nações foram se enriquecendo a ponto de, no século XVIII, serem grandes nações capitalistas, né, prestes a fazer a Revolução Industrial. Então o Adam Smith ele constrói esse conjunto de ideias que nós vamos chamar de liberalismo. Na verdade, os liberais eles se espalharam pela Europa, principalmente ali entre a França e a Inglaterra, né? Os franceses desenvolveram o liberalismo muito na área do liberalismo político, e os ingleses, né, o liberalismo econômico. Mas todos dois países foram fortes precursores do liberalismo, tanto político como econômico. Na França, por exemplo, a gente tem um liberal econômico importante, que é o Quesnay, né, o François Quesnay, que também era um liberal um pouco diferente do Adam Smith. O Adam Smith era um liberal clássico, né? O Adam Smith dizia que a base da riqueza é o trabalho humano, né? E o Quesnay dizia que a base da riqueza não é o trabalho propriamente dito, mas é a terra, né? É a propriedade da terra, porque é da terra que se tira a riqueza. Eles discordavam nesse ponto, né? Mas no final, no frigir dos ovos, os dois eram liberais e os dois defendiam a ideia do livre mercado. O François Quesnay, ele falava, ele defendia a tese do laissez-faire, laissez-passer, le monde va le mouille. Ele dizia, né, que as coisas vão, as coisas passam e o mundo caminha com as suas próprias pernas. Ou seja, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se ajeitando e não há necessidade do ser humano dizer como que o mundo funciona. Então ele usava isso para explicar o liberalismo, como é que funciona o liberalismo, né? O Karl Marx, lá em meados do século XIX, né, ele nasceu na Alemanha, estudou direito, estudou filosofia, começou a trabalhar no interior da Alemanha, escrevendo para jornais de cidades médias do interior da Alemanha, em que ele criticava o sistema, né, político alemão,
na época ainda, né, um sistema muito pouco democrático, e por conta disso ele acabou sendo perseguido pelo governo alemão, e aí ele acabou migrando para a Inglaterra. E lá na Inglaterra ele se encontrou com o Engels, né, Frederick Engels, e eles juntos realizaram estudos profundos sobre o sistema capitalista, a economia capitalista. Né? Ele observou de perto a Revolução Industrial e os seus impactos sobre a vida dos trabalhadores, e ele formulou uma série de teorias e de definições a respeito do sistema capitalista, muitas delas válidas até hoje. Poderíamos falar da teoria da mais-valia, que nós vamos falar um pouco mais à frente, e também falar sobre alguns conceitos, como por exemplo o conceito de modo de produção, né, que foi estabelecido e criado ali pelo Marx nas teorias, né, constantes do Capital. Já na primeira metade do século XX, ali entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, durante aquele período ali de recessão, crise econômica, ascensão do nazifascismo, o Keynes era professor de economia na Universidade de Cambridge, e ele Cambridge ou Oxford, não me lembro ao certo, né, qual das duas universidades, mas de qualquer forma ele defendia a tese de que o mercado não pode ser absolutamente livre, né? De que o mercado ele precisa de mecanismos de controle por parte do Estado, que o Estado tem que ter mecanismos de intervenção sobre o mercado. Então o Estado tem que ter poder de regulamentar o mercado, de estabelecer as regras, então ele defende um Estado regulamentador. Ele defende que é o Estado que promove o desenvolvimento na maior parte das vezes, porque o Estado é um grande consumidor, o Estado realiza obras, o Estado é um grande empregador, ele emprega mão de obra, ele gera riqueza, então o Estado também tem um papel fundamental em fazer a economia funcionar. E o Estado também tem um papel fundamental no sentido de reduzir as desigualdades produzidas pelo sistema capitalista, na medida em que ele tem que tirar dos mais ricos, né, daqueles que têm mais, e transferir parte dessa renda para os que têm menos, né, por meio de uma série de políticas sociais, de proteção social, de assistência social, de previdência social. Então Keynes ele é um defensor da intervenção do Estado. Ele não é um socialista, né, como o Marx, ele é um capitalista, ele defende o capitalismo, mas ele defende um capitalismo em que o Estado tenha poder de intervenção sobre a economia. E por fim, o Friedman, né, que ali no final dos anos 60 e início dos anos 70 começou a despontar com os seus estudos, no qual ele criticava o Keynes, dizia que essa máquina estatal ela é muito grande, ela é muito cara, e que o Estado, no final das contas, ele acaba atrapalhando muito mais do que ajudando a desenvolver a economia. E, portanto, o Estado tem que se reduzir ao mínimo, daí a ideia de Estado mínimo, e deixar o mercado por conta dos capitalistas. Né? Então ele diz que o Estado vai se reduzir privatizando, então ele tem que haver um processo de desestatização, as empresas estatais têm que ser entregues para o controle do mercado, da iniciativa privada, por meio de um processo de privatizações. Ele defende a desregulamentação do mercado, que o mercado seja desregulamentado e tenha o mínimo possível de amarras e regras, né? E deve ser livre para funcionar livremente. Ele defende a desindexação dos preços, que os preços devem ser livres e flutuar livremente. Enfim, e defende também a abertura comercial, que os mercados devem se abrir e funcionar absolutamente abertos. Essa teoria do Estado mínimo, ela dá origem ao que nós chamamos hoje de neoliberalismo, que é uma linha de pensamento econômico que tem vigorado muito fortemente em vários países do mundo desde os anos 80, começou ali
com, né, o primeiro no Chile do Pinochet, a Inglaterra de Margaret Thatcher, os Estados Unidos de Ronald Reagan. Isso chega aqui na América Latina, o México, a Argentina e finalmente chega ao Brasil durante o período do Collor, mas é no período do governo de Fernando Henrique Cardoso que essas teorias neoliberais vão ganhar força e vão fazer parte, né, vão ser a pauta principal da agenda pública do Estado brasileiro, né? E isso só vai ser abandonado nos governos de Lula e da Dilma e agora retomado novamente com o Paulo Guedes, né? À frente do Ministério da Economia. Então, como a gente pode perceber, da Revolução Industrial, né, para cá, o que a gente percebe é que até um pouco antes da Revolução Industrial, desde do período ali dos grandes descobrimentos marítimos, das grandes navegações, do período de colonização ali no século XV, XVI, XVII, há uma permanente disputa de espaço entre as forças do mercado e o papel do Estado, né? Até que ponto o Estado tem um papel de interferir no mercado e até que ponto o mercado tem liberdade para agir, né, sem qualquer controle. Então, essa disputa Estado-mercado ela vai, né, oscilando ao longo do tempo. Então, a gente tem ali, no mercantilismo a gente tinha forte intervenção do Estado, vem a Revolução Industrial, o liberalismo, e aí o Estado reduz a sua interferência, o mercado ganha liberdade. Isso vai até a crise de 1929, quando as ideias do liberalismo perdem força, o keynesianismo ascende, né? E aí as ideias de intervenção estatal ganham muita força. Isso vai até o final dos anos 70, anos 80, quando o neoliberalismo volta a defender a tese de um Estado menor e de um mercado mais livre. Então essa oscilação entre forças do mercado e do Estado, né, o papel do Estado e do mercado, ela é um permanente processo de conflito, né, que se estabelece no sistema capitalista mundial. Ok?